turma, tudo bem com vocês? 11 de maio, aula 2, unidade de medida de comprimento. Gente, já houve um tempo em que as pessoas utilizavam partes do corpo como unidade de medida, né? Usavam, olha, os pés, a polegada, o palmo. Mas o que acontece? Essas medidas eram diferentes entre si, porque cada pessoa é de um tamanho, né? Então, aí de acordo com isso, olha, Marcos, Serginho e Isabela resolveram medir as próprias alturas, usando um mesmo pedaço de barbante. Veja o que cada um contou. Olha, eu sou o Marcos, contei 13 pedaços. Olha o Serginho, ele contou e colheu 16 pedaços. E a Isabela contou 14 pedaços. Então, de acordo com os 3 pedaços, quem que é o mais baixo? É o que tem menor quantidade, no caso o Marcos, né? Mas veja bem, um pedaço de barbante não tinha uma medida padrão. Diferentes povos, medidas diferentes. Então, gente, nesse texto aqui, olha, vai falar dos egípcios, usavam o cúbito, distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio como unidade de comprimento. Só que acontece, pessoas mais altas, pessoas mais baixas. A saída que os egípcios encontravam para evitar a confusão provocada pela diferença de tamanho entre uma pessoa e outra foi fixar um cúbito padrão, hoje equivalente a 52,4 centímetros, construída em barras de pedra ou de madeira. Então aqui está, olha, fragmentos de cúbito padrão do Antigo Egito. Então, 52,4 centímetros. Mas observa que, continuando a leitura, os outros povos também usavam cúbito como unidade padrão de medida. Os sumérios utilizavam um cúbito padrão equivalente a 49,5 centímetros. Está vendo os sumérios? Assim como os assírios, que usavam o cúbito padrão equivalente a 54,9 centímetros. Os romanos usavam o pé, cerca de 30 centímetros, como unidade de medida para pequenas passadas duplas, constituíam uma nova unidade. A milha, mille passum. Essa unidade ainda hoje é usada para algumas modificações e vale aproximadamente 1.609 metros, quer dizer, uma milha, 1.609 metros. A partir de 1878, a Inglaterra passou a usar a jarda imperial e a libra imperial. A jarda da palavra inglesa yarda, que significa vara, equivalente a 0,9144 metros, e a milha, 1.000, correspondente a 1.760 jardas, que YD, né? Ou 1.609,3 metros. Ainda, olha o pé, 1/3 da jarda, que é igual a 30,48 centímetros. Olha a polegada, 1/36 da jarda, que corresponde a 2,54 centímetros. Só, gente, que aí veio essa uma nova unidade de medida de comprimento. Então, o fato de existirem diferentes sistemas de medidas não facilitava a comunicação entre as comunidades científicas e comerciais. E já no século XVII, os cientistas apontavam a necessidade de um sistema que substituísse os valores existentes, porque vocês observaram que muitos números, né? Com a Revolução Francesa no fim do século XVIII, formou-se uma comissão que tinha como objetivo estabelecer uma unidade natural, isto é, que fosse buscada na natureza e pudesse ser facilmente copiada e estabelecida como um padrão de medida. Havia ainda uma outra experiência a ser cumprida. Essa unidade deveria ter seus múltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal. A comissão encarregada desses estudos escolheu a Terra como referência para definir as unidades de medida de comprimento. Um projeto com essas características foi apresentado e, assim, adotou-se o metro como unidade de base de comprimento, definida na época como a
milionésima parte do quarto do meridiano. Olha, gente, vocês estão vendo em geografia, acho que essa parte, né? Olha, a representação de um quarto do meridiano terrestre. Então, gente, veja bem. Então, quer dizer, depois de muito ler leituras, tudo, aí veio, olha, atualmente a definição de metro já não é a mesma. Em 1983, o metro foi definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299 milhões 792.458 de segundos. Olha, a fonte está no IBGE, Atlas Geográfico Escolar. Então, gente, isso aqui é mais uma leitura para vocês verem da onde que surgiu, olha, o metro linear. Então, que é o nosso sistema métrico decimal. A unidade fundamental de medida é o metro, né? Cujo símbolo é m. O metro é adequado para expressar, por exemplo, a largura de uma rua, o comprimento de uma sala, a altura de um edifício, etc. Além do metro, existem outras unidades de medida de comprimento. Para expressar a medida de grandes distâncias, temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que são múltiplos do metro. Na prática, a unidade mais utilizada é o quilômetro. Então, para medir cidade, uma cidade da outra, usa-se o quilômetro. Só que ainda tem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Olha, um decâmetro são 10 metros, um hectômetro são 100 metros e 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Vocês sempre veem isso daí, né? Mais 1 quilômetro, 1.000 metros. Olha, saiba que deca, 10 em grego, hecto, 100 em grego, quilo, 1.000 em grego. Então, gente, para expressar a medida de pequenas distâncias, temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, que são submúltiplos do metro. Na prática, as unidades mais utilizadas são o centímetro e o milímetro. Um decímetro é 1 sobre 10, que corresponde a 0,1 metro. Um centímetro, 1 sobre 100, que é igual a 0,01 metro. E um milímetro, 1 sobre 1.000, que corresponde a 0,001 metro. Olha também, ó, décimo em latim, centésimo em latim, milésimo em latim. Tá? Então, podemos então organizar as unidades padronizadas de medida de comprimento assim. No quadro, eu vou parar o vídeo, porque ele está muito extenso, e já volto explicando para vocês essa parte. Um minuto.